Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos nesta sexta-feira santa e gloriosa. Nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Seja bem-vinda a irmã Carmen, Célia Gonçalves e Morena Flor _outlet e outros irmãos que sempre estão conosco aqui também neste quadro que é a Sexta-feira da Paixão, só para os apaixonados na palavra de Deus. Portanto, compartilhe desta boa notícia no início do final de semana, que é um tempo para você se renovar no Senhor, você receber palavra, você receber graça, virtude da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Graziele também vai chamando e falando de onde que você é, qual a sua cidade, qual a sua igreja, porque nós estamos aqui para liberar a palavra para você nessa sexta-feira da paixão, só para apaixonados na palavra. O irmão Elton está aqui também, seja bem-vindo, Elton. Nora Artesanatos, sempre presente conosco aqui em todos os nossos quadros. Aleluia. Temos também Lucivan Batista. Seja bem-vindo, Lucivan. Vai falando de onde você é para que eu possa conhecendo os irmãos. O pastor João Drummond, Videira Ipatinga, nosso empreendedor radical, empreendedor do reino. Tânia Pires, vai chamando os irmãos, porque este é o quadro, é a Sexta-feira da Paixão, só para apaixonados na palavra. Temos um cântico aqui incrível, Príncipe da Paz, Hillsong. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu quero compartilhar com você hoje uma breve palavra para abençoar o seu final de semana. Videira Caruaru, Pernambuco, nosso querido pastor Alfran. Que maravilha, bom saber que a Sexta-feira da Paixão, os apaixonados da palavra estão por toda parte. Vai encaminhando, pega esse aviãozinho aqui, manda para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra para o final de semana. Uma palavra sempre gloriosa, a palavra de Deus. A palavra do Senhor sempre tem resposta para as nossas perguntas. Temos aqui Tânia Pires, temos Maria Neves, vai escrevendo, Juliette _ST, Lorena.fati, temos W Biraci, vai falando de onde você é para que eu possa ir conhecendo os irmãos que nos acompanham na Sexta-feira Santa, só para apaixonados na palavra. Amém? Vamos lá então? Louvor fluindo aqui, Príncipe da Paz, Hillsong United. Muito bom, fluindo nesse cântico. Amados, vamos ter uma palavra de oração e vamos pedir que essa palavra ela seja alimento para minha, sua, para nossa alma. Final de semana poderoso. Bom dia para todos. Este é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Tomamos a tua palavra por alimento nesse dia e declaramos, Senhor, o Senhor é o príncipe da paz, da nossa paz. O Senhor nos dá paz mesmo no meio de uma crise, de uma guerra, de uma pandemia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar então a respeito desse nosso tema. Eu quero compartilhar aqui com você capítulo 1 do livro de Gênesis. Tiago Carvalho, seja bem-vindo. São Paulo, a Videira Volta Redonda conosco, Lorena.fati, Videira BH, Tânia Pires, Videira Igarapé, Marcos Amorim, Videira Ipatinga, tá vendo? Já estou conhecendo os irmãos. Célula Arthur Vieira, BH, Pastor Arthur Itamese. Bem, queridos irmãos, vem comigo aqui em Gênesis capítulo 1 e nós vamos ler o versículo 7. Vamos ler o versículo 6 e 7. 6 e 7.
do primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã o segundo dia. Queridos irmãos, eu sei que eu, você, todos nós gostaríamos que algumas coisas acontecessem mais rápido na nossa vida. Nós gostaríamos que a prosperidade chegasse mais rápido, que os problemas fossem resolvidos de uma maneira mais rápida, que alguns sonhos e conquistas também chegassem de uma maneira mais rápida. Mas eu tenho aprendido e tenho ensinado aos irmãos, através do livro de Gênesis, podemos perceber que Deus poderia ter criado todas as coisas imediatamente, só com o estalar dos seus dedos, ou quem sabe com o seu pensamento. Mas ele não fez assim. Ele preferiu fazer da criação um empreendimento. E eu sei que todos nós temos empreendimentos nas nossas vidas. Cada dia que surge diante de nós é um empreendimento. Você tem seus afazeres, você tem suas atividades, e você precisa então se organizar para empreender naquele dia. O que fazer em casa, o que fazer com os filhos, o que fazer no trabalho, o que fazer na igreja. Eu gostaria de te abençoar nessa sexta-feira da paixão, dizendo que Deus quer fazer uma expansão na minha vida e na sua vida. E por isso que eu li com você Gênesis capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. E disse Deus: haja uma expansão. A vontade de Deus para mim e para você, ela é um processo. Você pode perceber, a Escritura diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você pode ver isso no capítulo 12 do livro de Romanos. Isso é necessário uma metanoia, uma mudança de mentalidade. O apóstolo Paulo afirma: não vos amoldeis com este século, mas sejam renovados na vossa mente pela palavra de Deus, para que possam conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Percebe que é um processo? Primeiro, a vontade de Deus para mim e para você parece algo bom. Mas em fazendo a vontade de Deus, aquilo que é bom fica melhor, torna-se agradável. Primeiro, inicialmente, você faz porque sabe que é bom, sabe que é necessário. Por exemplo, eu sei que é bom tomar bastante água durante o dia, mas não é agradável algumas vezes. Mas porque eu sou adulto, eu sei que é bom, eu vou fazer. Mas à medida que eu faço, especialmente as coisas de Deus, elas vão se tornando agradáveis. A minha alma começa a gostar. É como a palavra. Eu sei que é bom, eu sei que é necessário, eu preciso me alimentar da palavra. Mas nem sempre eu quero, nem sempre o meu corpo quer, nem sempre a minha mente quer. Mas dominando o meu corpo e a minha mente, sujeitando ao Espírito, eu então me alimento da palavra. E agora eu passo a desejar a palavra. Bom, agradável, até que chega o momento de ser perfeito. Se você conhece alguém que é atleta, você pode perguntar para ele. Inicialmente, o exercício físico é apenas algo que você sabe na mente que é bom. Mas, em fazendo constantemente, você sente o prazer do exercício físico, a liberação da endorfina. E quando alguém chega a se tornar um atleta de alta performance, ele não consegue viver sem o exercício. Está compreendendo a pregação? Bom, agradável, perfeito. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A obra de Deus ela é feita na minha vida e na sua vida de glória em glória, ou seja, em um processo. E se eu e você queremos que as coisas aconteçam rapidamente, a minha alma e a sua alma caem em ansiedade. Ela
cede ao laço de ficar aflita, ansiosa em resolver problemas, em desejar realizar sonhos, essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para nós é que você desfrute de uma vida em paz, em cada etapa da sua vida. Eu já fui um jovem solteiro, eu já me casei há 20 anos, já criei os meus filhos na fase da infância, estou na fase da adolescência, daqui a pouco chego à fase adulta dos meus filhos, a próxima etapa, com a graça de Deus, eu serei um avô. Então você percebe que as coisas da vida natural, elas refletem aquilo que é do espiritual, segundo a palavra afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Então eu queria lhe abençoar nesse dia dizendo, calma, a noite vai passar, a aflição vai embora, a enfermidade vai cessar, a crise será solucionada. Se você crê que Deus é bom e que a vontade dele é boa, em realizando a vontade dele se torna agradável e vai chegar um momento que você vai falar, como Deus é perfeito. E ele quer fazer, mas para isso é necessário uma expansão. E disse Deus, haja uma expansão no Azemar, haja uma expansão no Erley, haja uma expansão na Ellen, haja uma expansão na Denils. A vontade de Deus para a sua vida, meu amado, é expansão, crescimento, não retrocesso, não medo, não pânico, não ansiedade, não enfermidade. A vontade de Deus é expansão, crescimento. E aí, esse crescimento acontece de que maneira? É isso que eu quero falar com você. Acontece, em primeiro lugar, por um processo. Ah, pastor, mas eu gostaria que fosse de uma vez. Eu gostaria de enriquecer de uma vez. É assim que você lê nas Escrituras que os servos de Deus enriqueceram de uma vez? Não. Você vê que Abraão era um homem rico. Isaac era riquíssimo. Mas Abraão e Isaac, quando chegou em Jacó, era extremamente rico. Extremamente rico. Então, um processo de crescimento de glória em glória, de pai para filho, para neto. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu vá além do que foram os meus pais e os meus filhos além do que eu mesmo tenho ido. Por isso, Gênesis vai detalhando os processos da criação. Deus é poderoso para fazer de uma vez, pastor? Sim, ele é poderoso para fazer de uma vez. Deus é poderoso para remover a enfermidade com uma oração e um milagre? Sim. Nós cremos em milagre? Sim. Buscamos o milagre? Sim. Mas quando o milagre não acontece, o que você faz? Desiste? Retrocede? Não. Perseveramos em crer que o processo de transformação acontecerá. Perseveramos em crer que o processo de prosperidade acontecerá. Perseveramos e guardamos a nossa confiança de que aquele que fez a promessa é fiel e nós não retrocederemos. O autor de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 35, nos exorta: guardai, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande e avultado galardão. Todavia, eu e você tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aquele que há de vir, Jesus Cristo, virá, não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Diz o autor, nós, porém, eu e você, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma. Quer ter uma alma em paz? A alma significa a mente, vontade e as emoções. Quer ter uma mente saudável? Quer ter uma vontade submissa ao seu espírito, com emoções saudáveis? Confie em Deus, guarde a sua confiança, tem um grande galardão. Permaneça na fé. A noite vai passar, a
A graça de Deus será renovada na sua vida, na minha vida, mas haja uma expansão. É necessário ter revelação. Haja uma expansão no entendimento do Azemar. Haja uma expansão no meio das águas. O que Deus estava gerando aqui era a parte seca. Mas para você enxergar certas coisas, quando Deus está fazendo uma expansão na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, é necessário acontecer uma separação. Por isso, pessoas que andavam com você não andam mais. Por isso, aqueles que começaram com você lá no início, talvez já não estejam mais fazendo parte da sua equipe. E aí você fica procurando o que houve de errado. Não há nada de errado. É um processo divino de expansão, de maturidade espiritual, profissional, familiar. Você vai aprendendo a lidar com as coisas. E Deus mesmo, para lhe dar a expansão, Ele faz a separação. E disse Deus, haja uma expansão. Chegou a hora em que eu e você cremos na palavra de Deus. Ele disse, é assim que vai ser. Não será como a mídia diz. Não será como você ouviu dos mais experientes. Não será como você ouviu dos seus concorrentes, que você leu no jornal. Não. Deus disse, haja uma expansão. Então, eu quero profetizar. Você que está aqui me ouvindo e você que ouvirá depois, haja uma expansão na sua vida em nome de Jesus. Haja liberação de crescimento espiritual, crescimento natural, crescimento profissional, crescimento financeiro, crescimento ministerial. Haja uma expansão e não uma retração. Haja uma expansão e não uma diminuição. Haja uma expansão, quer dizer, a vontade de Deus, coloque isso no seu coração. Para mim e para você é crescimento, é expansão. Se não for, ele não teria dito. Haja uma expansão no meio das águas. Escreve aqui, risca a palavra águas e escreva no meio da pandemia. Haja uma expansão no meio da crise, no meio da pandemia. Ah, pastor, isso não é possível. Por isso é necessário fé. Por isso nós estamos ministrando aqui fé ao seu coração. Por isso essa é a sexta-feira santa. Porque o que eu e você precisamos, no meio das águas, no meio do caos, no meio da pandemia, no meio do que os economistas dizem que será a maior quebradeira da história, o que eu e você precisamos, no meio destas águas turvas, é fé. Haja uma expansão. Quem disse não foi o pastor da minha e da sua igreja. Quem disse é o autor e o consumador da nossa fé. É aquele que criou todas as coisas. Ele é poderoso para criar no meio das águas, no meio da crise, no meio das demissões. Ele é poderoso para gerar uma expansão. Eu digo para você, com números, o nosso ministério está expandindo em Belo Horizonte e também em Minas Gerais. Esta semana que eu estou falando com você, nós já expandimos o número de igrejas. As igrejas estão crescendo. Abrimos semana passada mais um campo missionário, Couto Magalhães de Minas. Na mesma semana inauguramos um novo prédio da Videira em Arcos, no centro-oeste mineiro. Na mesma semana a nossa igreja em Coronel Fabriciano, Vale do Aço, passou para um prédio 3 vezes maior. Sabe por quê? Porque Deus disse, abençoarei o meu povo. Agora, no meio desta pandemia, quem crê, toma posse. Quem crê, guarda a sua confiança. Quem crê na palavra, experimentará dos benefícios da palavra, dos benefícios que Deus disse. Portanto, eu quero liberar essa palavra para você. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Que águas são essas? Jesus disse que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Que águas são essas? Coloca aqui o nome das águas. Bom, na minha vida as águas são águas de negócios? Vai expandir. Ontem, nesta mesma sala, eu me reuni com um executivo da área tributária, que acabou de alugar um prédio aqui, uma sala comercial de 250 metros quadrados em Belo Horizonte para expandir os seus negócios.
no meio das águas. Disse Deus, haja uma expansão. Haja uma expansão na sua família. Ah, mas agora eu estou grávida. Temos uma obreira na nossa igreja, a obreira Jéssica, esposa do pastor Bruno Henrique. Ficamos sabendo, está grávida. Haja uma expansão familiar. Talvez você pode dizer, ai, mas agora no meio da crise, no meio da dificuldade, vai aumentar mais uma boca lá na minha casa? Haja uma expansão no meio das águas. Para haver uma expansão, primeiro você precisa crer no que Deus disse. Muitos estão crendo no que leem nos jornais. Muitos estão crendo no que vem nos noticiários. E aí sabe qual é o resultado? Medo, pânico, pavor, incredulidade. E não fé, e não expansão, retrocesso. Primeira coisa para uma expansão, creia no que Deus disse, e não o que você ouviu do mundo. Lembra como começamos essa sexta-feira da paixão? Romanos 12:2, não vos amoldeis com este século. Não amolde, ou seja, não se coloque no molde, esse molde não é para você. Êxodo capítulo 9, versículo 4, o Senhor disse que fará distinção entre o seu povo e os egípcios, entre o povo de Deus e o povo que vive no mundo. Ah, pastor, mas todo mundo está passando por uma crise. Todo mundo não é você, todo mundo não é sua família. Eu não disse em nenhum momento que não teremos tribulações ou aflições. Jesus disse, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Enquanto vivemos aqui neste mundo, teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Um ânimo longo, um ânimo do tipo de Deus. Por isso precisamos congregar. Por isso eu já chamo você nesta sexta-feira para os nossos cultos de domingo. Vamos congregar, porque quando você congrega, um a outro ajudou e disse ser forte. Você é encorajado pelos irmãos, você é encorajado pelo testemunho da palavra de Deus, você ouve o evangelho e fé é ativada em você, aleluia! Eu já consigo sentir fé sendo liberado nesta palavra para o seu coração, para o coração da sua família, para os seus negócios. Estamos na última sexta-feira útil deste mês de junho. E talvez você pense, pastor, mas o meu negócio está fechando. Haja uma expansão do seu negócio. Como? Não sei. Eu só creio no que Deus disse. E o que Deus disse é, haja uma expansão na vida do Azemar, no ministério do Azemar. Haja uma expansão na casa do Azemar. Haja uma expansão nas finanças do Azemar. Primeira coisa que o Azemar precisa fazer é crer no que Deus disse. Crer no que Deus falou. Crer no que Deus disse. Então, eu lanço fora aquela roda dos escarnecedores do seu trabalho, eu lanço fora aquela mídia para destruir a minha fé, a minha esperança, eu lanço fora as más notícias, os pregadores das más notícias. Não sigo na internet, não ouço, não dou crédito, eu dou crédito ao que Deus disse na sua palavra. Primeira coisa. Segunda coisa, haja uma expansão no meio das águas. É no meio do caos que a glória de Deus se manifesta. É no meio do Egito que brilha a luz dos filhos de Deus. É no meio da podridão que se levanta vencedores como você e proclamam uma mensagem diferente. É no meio do caos, no meio da pandemia. Jesus disse que não se pega uma luz para colocar debaixo do velador, mas se coloca em cima, num lugar alto, porque eles verão o seu ânimo, eles verão a sua fé e eles dirão, eu quero ir para a sua igreja, me leva para a sua célula. Como assim que você está animado para trabalhar? Eu não estou nem com vontade nem de sair de casa. Pois eu estou com vontade de sair de casa, estou com vontade de fazer exercício físico, eu estou com vontade de encontrar com os meus irmãos, eu estou com vontade de congregar, eu estou com vontade de prosperar, eu estou com vontade de trabalhar. Por quê? Porque é no meio do caos que a sua fé se manifesta, é no meio das águas. Essa é a palavra de Deus para você. Primeiro, creia no que Deus disse. E não no que o mundo diz, não que os seus parentes dizem, não com aquela pessoa dita experiente diz para você. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A sua palavra, a palavra de Deus, ela é criativa. Ela tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem. Então,
vai uma dica preciosa para você nessa sexta-feira santa. Fale o que Deus falou na sua palavra. Quando você muda a sua fala para a fala de Deus, a sua palavra se torna criativa tal qual a palavra de Deus é. E você é como aquele profeta no vale dos ossos secos que profetiza, chama a existência. A segunda coisa é no meio das águas. Eu sei que eu e você tentamos visualizar o momento que Deus vai fazer as coisas. Quando eu tiver uma estrutura, então haverá expansão. Quando eu tiver condições financeiras, então eu poderei fazer tal coisa. Quando eu tiver mais experiência, quando eu tiver mais dinheiro, você sempre está esperando as coisas se alinharem para a vontade de Deus ser realizada. Não se iluda. Deus é especialista em operar milagres onde eles nunca existiram antes. Deus é especialista no meio das águas, no meio do caos, no meio da pandemia, no meio da crise, em prosperar os teus servos. Vai glorificando aí, igreja, vai mandando coraçãozinho, vai mandando aviãozinho para todo mundo, porque essa é a sexta-feira santa, eu me sinto empolgado, motivado de liberar essa palavra para você. É no meio das águas, é no meio da crise que a sua fé se manifesta forte, firme e salvadora. É no meio do caos, é no meio da pandemia, é no meio da incredulidade que se levanta um povo vencedor e diz: eu creio, Deus é fiel e Jesus Cristo está voltando. A exortação das parábolas de Mateus 24, nós temos ali uma sucessão de parábolas para lembrar-nos de que Ele está voltando e que somos apenas os teus conservos para cuidar dos outros servos, para anunciar as virtudes daquele que em breve estará buscando os vencedores. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que no meio das águas, que no meio do caos, tem uma palavra diferente, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de fé. Se você fala exatamente o que fala a mídia, que recompensa tereis? Se você fala exatamente o que falam os jornais, qual a diferença da nossa fala e a fala mundana? Se você fala simplesmente aquilo que é replicado, falado pelos cientistas, qual a razão da nossa fé? A nossa fé não é absurda, ela não nega os fatos, ela apenas crê na verdade. E sabe qual é a verdade? A verdade não é aquilo que a mídia diz, a verdade é o que a palavra de Deus diz. Por isso, primeira coisa para haver uma expansão é creia no que Deus diz. E como crerão se você não lê? Como crerão se você não se alimentar? São dias de se alimentar da palavra de Deus. São dias de congregar e receber a palavra por todos os meios, por todos os caminhos, especialmente congregando na sua igreja local. Haverá uma expansão. Se você crê no que Deus disse, se você não quiser ficar alinhando apenas as coisas, mas crê que será no meio das águas, mas é no meio, pastor, desta pandemia, ninguém está voando, pastora Mara, mas aí em Portugal está fluindo o mover de Deus. Ou não, eu tenho um missionário que está lá na África do Sul, precisa voltar ao Brasil, mas ninguém está voando, mas o missionário vai voar no meio das águas. Como? Não sei. Mas, pastor, ninguém está sendo contratado. Pois ontem, aqui nessa sala, o executivo me falou: eu preciso contratar pelo menos 3 pessoas. Então, preste atenção. É no meio das águas, meu amado. Não é quando as águas estiverem todas assim em paz. Não, no meio da agitação, o Deus da paz levanta você. E a Bíblia diz uma coisa importante para nós terminarmos, porque essa sexta-feira da paixão é poderosa, é só uma introdução para o final de semana glorioso que eu e você teremos. Haja uma expansão, é uma palavra diretiva, é um imperativo, haja. Pastor, mas ainda não aconteceu na minha vida, você e eu precisamos nos alinhar com o agir de Deus. Quando Deus diz, haja luz, eu e você precisamos nos colocar debaixo dessa luz. Quando Deus diz, haja uma expansão, eu e você precisamos entrar no alinhamento da expansão divina, crendo. Em primeiro lugar, crendo. Eu criei, por isso eu falei.
Quando Deus fala, eu e você precisamos nos alinhar com o haja uma... mas o irmão disse, o irmão nananá, eu vi o outro nananá. Você vai alinhar com o que o irmão disse ou com o que Deus disse? Você vai alinhar com o que o patrão disse ou o que a palavra disse? Quando você alinha, você vem no meio das águas, nenhum dos vendedores está vendendo. Conversei com um vendedor essa semana passada que vende carros, e ele é vendedor aqui em Belo Horizonte. Ele falou: pastor, eu rebentei a boca do balão. Eu falei: o quê? No meio da pandemia, rapaz, você está vendendo carro zero? E muitos, pastor. Falei: aleluia, esse é o Deus que disse: haja uma expansão, haja uma expansão, e eu creio. E aí eu tomo posse da palavra, eu creio no que Deus disse, eu me alinho com a expansão divina no meio das águas, no meio da pandemia, no meio da crise. E aí eu vou para o meu último ponto. E ele também disse: haja uma separação. Estarão dois no campo, diz a Escritura em Mateus capítulo 24. Um será tomado e o outro será deixado. É o arrebatamento dos vencedores. O que está acontecendo agora está preparando a igreja para o arrebatamento. Você pode não estar percebendo, mas há um despertar de fome pela palavra de Deus. Você pensa que as pessoas estão em casa e Satanás enclausurou as pessoas em casa? Mas a palavra de Deus está entrando dentro das casas, através das lives, através dos canais do YouTube, através das mídias sociais, e o povo está crendo dentro da sua própria casa, porque o Senhor é o vencedor. Ele é o vencedor. Então, o que está acontecendo é uma separação daqueles que creem e daqueles que não creem, daqueles que estão na expansão e daqueles que não estão na expansão. Se eu fosse você, alinhava com aqueles que estão na fé de expandir, de crescer, de prosperar, de ganhar almas. Será uma colheita gloriosa quando esta pandemia passar. Você sabe, a noite vai passar. Quando essa pandemia passar e aqueles que estiveram alinhados com a expansão divina, sua célula vai multiplicar. Quando as igrejas voltarem a se reunir normalmente, o culto terá que ser multiplicado. Nós já estamos no nosso terceiro culto aqui em Belo Horizonte e já estamos conversando a respeito do quarto, porque com as medidas de distanciamento, as medidas que temos que tomar dentro do prédio, precisaremos de mais uma reunião. Já estamos conversando acerca do assunto, porque Deus está no negócio de expansão, no meio das águas, no meio da crise, e haverá uma separação entre águas e águas. Separação entre água e água, mas água, tudo não é água, tudo não é crente. Haverá uma separação entre crente e crente. Haverá uma separação entre vencedores e derrotados. Haverá uma separação entre aqueles que creram na palavra, tomaram posse, guardaram a sua fé, sua confiança e receberão o galardão. Daqueles que não receberão o galardão, terão que aguardar aqui mais 7 anos, convivendo com o anticristo, a besta e o falso profeta, para no final, ao soar da 7ª trombeta, serem arrebatados. Eu não quero estar aqui. Eu quero ser arrebatado. Haverá uma separação. Haverá uma separação de muitas empresas. Muitas já fecharam e outras ainda fecharão. Mas aquelas que permanecerem, desfrutarão da maior fatia do mercado, da maior prosperidade. Eu testemunho para você. Temos um obreiro na cidade de Itaúmirim e existe lá uma cerâmica, ele trabalha dono de uma cerâmica. Ele me confessou semana passada: pastor, nunca vendi tanto tijolo como estou vendendo agora. Não dá tempo de produzir. Haja uma expansão do seu negócio. Haja uma expansão do seu ministério. Eu vi aqui ainda há pouco uma célula Arthur Vieira, uma célula que está crescendo no meio da pandemia. Já tem data de multiplicação. Haja uma expansão. Por quê? Porque alguém resolveu crer. Alguém resolveu ter um falar diferenciado do falar da mídia, do falar das pessoas derrotadas e derrotistas. Haverá separação entre águas e águas.
Ah, pastor, mas tudo não é água, tudo não é crente? Não, existem agora dois tipos de crente, um que crê e um que não crê. Um que está debaixo do medo e outro que está debaixo da fé. Existe um tipo de empresário agora, o que crê que vai prosperar e o que crê que vai fechar. Existe um tipo de trabalhador agora, aquele que já jogou a toalha, já desistiu, está esperando só a demissão, e aquele que está esperando a promoção. Que tipo de água você é? Haverá separação entre águas e águas, e Deus fez a expansão, diz o versículo 7. Quem fez a expansão? Ah, minha inteligência, minha sabedoria, o meu trabalho. Não, porque eu estou trabalhando tantas horas por dia. Não, porque eu fiz um curso tal e tal. Deus fez a expansão. A glória será sempre dele. É sempre pela graça de Deus. Através do alinhamento divino, da minha fé, da sua fé, com a expansão de Deus, com o projeto divino. Deus tem um projeto que é chamado propósito eterno. Quando eu me alinho com este propósito eterno, eu estou na expansão. É inevitável que a glória de Deus se manifeste. E haverá uma expansão, mas também haverá uma separação. Alguns não vão andar mais com você, porque eles não querem a expansão. Eles não creem na expansão. Eles não estão procurando a expansão. Eles já jogaram a toalha, já entregaram os pontos, já fecharam para balanço. Eles não querem, eles não creem, eles não andam a segunda milha. Mas eu estou aqui para encorajar você e dizer a você, ser forte, meu irmão. Tenha o seu ânimo recobrado, renovado no Senhor. Recebe fé, recebe virtude para você vencer a noite. A noite vai passar. E sabe o que é bom a respeito disso? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, e essa noite pode ser muito longa, pode ser noite de meses e de anos. Não se sinta condenado pela sua noite durar um longo tempo. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus passaram por noites longas, mas é isso mesmo que você ouviu, passaram, a noite vai passar. E sabe qual é a parte boa? É que a alegria vem pela manhã. A Escritura diz que o choro pode durar uma noite, ou seja, tem prazo de duração o seu choro. Mas com relação à alegria, ele não deu prazo de duração. A alegria virá pela manhã. Portanto, eu quero abençoar você e declarar que Deus disse, Deus fez a expansão. Não fique preocupado como Deus vai fazer, isso não é da sua conta, isso é da conta dele. É Deus que fez a expansão, Deus fez a expansão e fez separação, Ele está separando coisas nesses dias. Ele está separando pessoas, mas essa separação são de águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam em cima da expansão. E assim foi. Tem gente que está na frente e tem gente que está atrás. Haverá separação entre aqueles que estão lá na frente daqueles que ficarão para trás. Estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Eram 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. E tardando o noivo, aquelas que tinham azeite extra na sua vasilha, entraram para as bodas do Cordeiro. Estes são os vencedores. São aqueles que no meio da noite escura, quando o noivo parece que não vem, tem azeite extra, tem um enchimento extra do Espírito Santo, tem uma fé que pode ser compartilhada, boas notícias da parte de Deus. Eu termino dizendo o versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, com letra maiúscula, e foi tarde e manhã o segundo dia. Deus vai dar nome para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E chamou Deus o quê? Uma empresa nova? E chamou Deus o quê? Um trabalho novo? Dê nome às coisas que Deus está criando na sua vida. E chamou Deus o quê? Uma célula multiplicada? Céus, com letra maiúscula. Nome próprio. E chamou Deus um filho, um novo filho. E chamou Deus um casamento. E chamou, o que Deus está chamando? Ele fez e Ele dá nome, porque a glória é só dele. E eu e você somos privilegiados por participar da obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meu querido irmão, eu fico empolgado de ver a glória de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida.
Eu fico empolgado de ver a glória de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida. E eu quero orar com você. Eu quero declarar que o poder da palavra de Deus, o poder da palavra criativa, entra no seu coração nesse final de semana. Explode em fé. Explode em fé. E haverá uma expansão da sua fé, uma expansão do seu retorno. Muitos que estão me ouvindo estão retornando para Jesus. Vem mesmo. Vem congregar. Vem estar de volta com a família. Vem estar de volta no lugar que Deus preparou para você, sem condenação. Haja uma expansão, este é o momento. A igreja está se expandindo, ela está crescendo. Sim, é o momento de você se achegar novamente. Não tenha medo. É Ele que está chamando, Ele está fazendo separação. Ele já separou você para um propósito eterno. Vem congregar. Vem estar com Cristo, vem cear novamente. Talvez você não ceia há anos. Venha estar conosco. Neste final de semana, às 17 e 19 horas, na Avenida Bernardo Vasconcelos, 811, no bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte. Esperamos por você. Sabe o que haverá? Expansão, batismo nas águas. No meio da pandemia, pessoas estão convertendo e pessoas estão se batizando. Não é incrível? Eu louvo a Deus. Eu quero encerrar essa sexta-feira da paixão, só para os apaixonados na palavra. Dizendo que eu sinto fé liberada através dessa ministração. Haverá separação. Não se preocupe. Alguns não desejarão ir aonde você vai. Outros já jogaram a toalha, já desistiram. Você não deve ser guiado pela decisão dos outros, mas sim pela palavra de Deus. E pela decisão que você mesmo tomou de voltar para a casa do Senhor, de voltar a congregar, de voltar a investir no seu chamado. Tem gente que está me ouvindo aqui que é pastor, que é pastora, que é missionário, missionária, tem chamado, tem ministério. É tempo de fazer separação. Você não nasceu simplesmente para trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, casar, criar os seus filhos. Você nasceu para um propósito eterno. Eu quero orar, abençoando sua vida, declarando que essa expansão vai fluir, porque você ouviu a voz de Deus e creu. No meio das águas, talvez no meio de uma enfermidade que algum parente que foi contaminado, contagiado, e no meio disso você ouviu a palavra, buscou a Deus e sente seu coração inclinando para as coisas do Senhor. Venha para Cristo, venha para a igreja, venha viver a melhor vida que é possível viver, é a vida com Jesus Cristo. Você está ouvindo a voz de Deus, Ele está fazendo uma separação no meio das águas e há uma expansão de Deus no seu coração. Sua fé que estava morta começa a ser revigorada. Isso é um processo. Houve tarde e manhã, o segundo dia. É um processo que não será interrompido se você perseverar. A vontade de Deus é chegar lá no sétimo dia. Você está apenas ainda no segundo. Caminhe hoje, amanhã e depois. Caminhe na direção do propósito e não para longe dele. Caminhe na direção do Evangelho e não para fora dele. Caminhe com os irmãos e não longe deles, porque o nosso propósito é abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e peça agora ao Espírito Santo que faça a expansão. Você leu comigo no versículo 7, e fez Deus a expansão. Essa obra não é sua, não é minha. A obra de salvação do seu marido, minha querida irmã, não é sua, é de Deus. A obra de salvação dos seus filhos, pai que está aflito,
não é sua, é do Senhor. Portanto, deixe Ele fazer a expansão. A maneira é dele, porque a glória também será exclusivamente dele. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um dos meus irmãos e irmãs que está ouvindo esta palavra e já creu no que Deus disse e sente o seu coração queimando novamente pela palavra de Deus. Eu libero agora esta expansão sobre a sua vida, na área que o Senhor mesmo colocou no seu coração. E Ele, o próprio Deus, é quem faz essa expansão. E haverá separação de sentimentos, de emoções, de pessoas, de circunstâncias, para levar você ao centro do propósito de Deus. Eu te abençoo com salvação, eu te abençoo com renovação, eu te abençoo com fé para andar o segundo dia. Se você estava caído, levante-se. Se você estava desanimado, seja encorajado pelo Espírito de Deus. Se você já tinha desistido, o choro vai durar só até hoje, porque é dia de você se levantar e caminhar mais uma milha. Eu te abençoo em nome de Jesus, abençoo a sua casa e declaro que sobre a sua vida está o favor de Deus. E este favor e essa graça maravilhosa, que é abundante na vida de todos aqueles que creem, vai te conduzir a este processo, que você não vai correr de uma vez, não vai chegar lá como um passe de mágica, mas vai caminhar hoje, amanhã e depois. O Evangelho de Lucas diz: convém caminhar hoje, amanhã e depois. Capítulo 13, versículo 33. O Senhor te abençoe. O Senhor te conceda a revelação nessa palavra. Compartilhe com todos quantos você sabe que precisam de uma expansão em alguma área da sua vida, que de alguma maneira se sentem desencorajados e desanimados, que foram sucumbidos nas suas emoções por este vírus maligno. Mas Deus diz: haja uma expansão, e vai acontecer. Ele está voltando, e haverá separação entre águas e águas, entre crentes nominais e crentes vencedores. O vencedor não é aquele que não tem pecado. O vencedor é aquele que faz a vontade do Pai. Deus te abençoe. Um final de semana glorioso, na presença do Senhor, no desfrute dos seus familiares e na companhia da sua congregação. Não deixe de congregar nesse final de semana para a glória de Jesus.